sozinho, felizmente, porque eu não gosto de me misturar Night com vocês Walker. quatro. Eu queria que você me falasse, porque é o seguinte, quando o Elton citou bem ali o Atlético fez um recorte, trouxe o Atlético de 20, começou ali uma mudança de filosofia, né? Vamos trazer, vamos usar um pouco mais e tal. Aí 21, toma dinheiro, monta aí, né? O Cuca, inclusive o Rubens Menin falou com o Cuca, o que você quer para você ser campeão? O Cuca falou, eu quero o Thiago, Valu, o Elton, o Galante, o HG e tal. E aí trouxe, montou o time, explodiu e quase que bate até Libertadores. Um ano mágico, inesquecível do Atlético. Só que de lá para cá, a coisa foi mudando ao longo os processos foram mudando. Voltaram ao Hoje normal. o Valu disse uma coisa na rádio que eu vou repetir aqui, embora não precise, porque ele mesmo poderia falar, mas é só para servir de contexto. Eram os 4 R's, hoje não existe mais, né, o quarteto. Hoje é o Rafael cuidando do futebol do Atlético. Os processos, me parece que os processos foram mudando. O Atlético foi perdendo alguns profissionais, né? Perdeu o Leandro Figueiredo do marketing, saiu, o Rodrigo Caetano saiu do futebol, e aí as coisas foram mudando, e aí, cara, me parece que não há processos instaurados, mas os processos criados pelas figuras. O fato é que as coisas mudaram profundamente, e o Atlético entrou nessa situação que todo mundo está sabendo aí que está, né? O Gabigol, na entrevista lá para os caras do Podpah, que aliás o Podpah é muito bom por sinal, os meninos são muito bons, ele fala de que, bom, o Cruzeiro está se preparando, a turma liga para saber da cidade, do clube e tal. Eu fui na Toca recentemente, conversei com os jogadores lá, mas um deles falou que não quer sair daqui nunca mais, né? A cidade abraça, a torcida, o clube paga em dia, cumpre todas as obrigações e tal. Inevitavelmente vai acontecer o que o Gabigol falou ali, ou é impossível porque você acredita que futebol é só bola na casinha, resultadista? Ô, HG, na verdade, tudo isso que você falou, ela vai de acordo com ter ou não uma boa gestão. E eu não preciso sentar aqui, olhar e analisar tão profundamente para saber que a gestão do Cruzeiro é completamente diferente da gestão do Atlético. A gestão do Atlético, a grande verdade, eu nunca me empolguei, eu nunca me enganei com o que fazia. Se você pegar ali... Mas nunca? Nunca. Se você pegar em Olhou e 2020... falou, nossa, vai explodir. E vou te falar por que nunca. Em 2020, saiu uma matéria, eu já te falei sobre essa matéria no off, vou contar aqui no on. No UOL, que era onde eu trabalhava à época. O Guilherme Pio foi quem assinou a matéria. E aí ele assina a matéria do Galo Business Day, contando que naquele momento o Atlético planejava uma dívida de 340, 315, algo próximo dos 300 milhões de reais em 2026. O meu comentário lá na matéria gerou um monte de engajamento, com o cara me xingando, falando, nossa, tá jogando contra. Agora que eu vejo, se você falou isso, o Atlético tá no caminho certo. Porque eu brinquei, falei, realmente, tá no caminho certo. Porque não tava. Porque gastava mais do que podia. Porque enfiava dinheiro que não tinha como, depois, lá na frente, falar assim, isso aqui é da receita do clube. Era empréstimo, era colocando dinheiro para contratar jogador. Tava nítido o que estavam fazendo. Então, honestamente, eu nunca me enganei. Nunca me enganei. Agora, se em algum momento a gestão do Pedro Lourenço tiver um caminho semelhante a esse feito pelos meninos no Atlético, eu honestamente vou me surpreender. Porque eu vejo um outro nível de gestão. E olha que o Pedrinho não é o cara que você vai chegar com o Pedrinho e falar assim, nossa, olha ali como o Pedrinho é um cara que é rebuscado, um cara que, sabe? Não, o Pedrinho, cara, ele é um sujeito de uma simplicidade enorme, ele fala de forma simples, ele se comunica de forma simples, mas ele se rodeou de bons profissionais. Por mais que em alguns momentos o Alexandre Matos, por exemplo, tenha sido criticado, ele é um bom profissional, reconhecidamente um bom gestor de futebol. O Paulo Pelaipe também. Nós estamos falando de caras que foram campeões brasileiros, de Libertadores, de Copa do Brasil, nos últimos 15 anos. Então, assim, estamos falando de bons profissionais. E as referências que eu tenho recebido sobre o Pedro Júnior, aliás, ontem eu falei com uma pessoa que está há muito tempo no futebol e está há muito tempo antes mesmo do Pedro Lourenço chegar ao Cruzeiro, essa pessoa já estava no Cruzeiro. Essa pessoa me disse que o Pedro Júnior é um cara absolutamente capaz de se tornar um dos grandes gestores de futebol. E comparou com outros bons gestores do futebol brasileiro. E aí, quando fez essa comparação, falou, ele é firme quando tem que ser, quando não entende, ele indaga as pessoas, quando ele precisa,
trabalhar uma situação que é nova para ele. Ele tenta buscar conhecimento. Então, assim, eu vejo nessa gestão do Cruzeiro, e vislumbro de fato, algo positivo daqui para frente. Diferente do que eu sempre vislumbrei no Atlético. Porque eu, honestamente, não confiava nas promessas que eram feitas. Ô Thiagão, só pegar um gancho no que você falou aí, que você não surpreendeu, que você imaginava. Eu acho que uma boa parte da torcida do Atlético pensa diferente. Porque quando acontece esse movimento de 2020, e aí você vê 2021 sendo um ano mágico para o Atlético, você imagina assim, poxa, os caras estão colocando dinheiro, emprestaram dinheiro sem juros, montaram um time com Hulk, com Nacho, com grandes jogadores, a coisa bateu na trave na Libertadores, mas a expectativa era o quê? Que haveria um prosseguimento em 2022 e que a coisa aconteceria. E aí a própria receita dos campeonatos colocaria o Atlético num outro patamar, né? Porque você começa a se pagar, né? O futebol começa a se pagar, você investe, mas tem um retorno. Então, assim, eu, diferente do Thiago, eu imaginei que a coisa ia dar uma clareada, sabe, Elton? Cara, isso é Eu futebol, imaginei isso. Breno. A gente tá falando sobre futebol, sobre gestão de negócio. É algo totalmente diferente de tudo que esses grandes empresários têm nas mãos hoje. Eu tô falando tanto para a família do Pedro quanto a família dos meninos. Tô falando de uma forma geral. Eu não posso chegar aqui hoje, em 2025, que é muito cômodo para mim, eu pegar e olhar para o passado e falar assim, eu não acreditava, eu sabia que isso aí ia dar errado. Não, então você tá metendo o pé no peito do Thiago. Você pode pegar aqui, eu te mando o link se você quiser falando. Tranquilo, Thiago. Eu não acreditava. Tranquilo. Naquele momento, eu acho que foi um movimento audacioso do Atlético, colocou o Atlético em um patamar onde ele... Eu não sabia que você era tão ingênuo, Elton. Há muito tempo. Desde o que os caras fizeram. Eles entraram para pagar o negócio, para ganhar um título e ganhar a torcida. Eles fizeram isso. Eles claramente fizeram isso. Há muito tempo. Se você não percebeu isso até hoje, desculpa. Há muito tempo. Você parece uma criança. Há muito tempo. Pelo amor de Deus, há muito tempo o Atlético não estava. Tá sendo ingênuo. Há muito tempo o Atlético não estava. Agora, as coisas no Cruzeiro, nesse momento, por isso que eu estou falando, eu não estou pegando e chegando aqui na televisão e falando, daqui 5 anos vamos ver onde o Cruzeiro vai estar. Eu espero que o Cruzeiro esteja nesse mesmo patamar que está hoje, brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, estruturado, pagando salário, porque o futebol, a verdade de hoje não é a verdade de amanhã. Então, para a gente ter muito cuidado quando a gente fala, porque hoje está muito fácil realmente, e a gente veio aqui várias vezes colocar os erros do Atlético. E os erros do Atlético, e eles estão até dispostos a nos receber, para a gente entender, eles explicarem para a gente por A mais B o que é que está acontecendo com o Atlético. Ok, legal, vamos, tá, gente? A gente vai lá bater esse papo com o Atlético para a gente entender. O que eu não posso também é simplesmente jogar no lixo tudo que aconteceu e também não utilizar os erros de hoje para que eles não se repitam amanhã. Eu confesso, só um instantinho, Thiago. Eu fui indiretamente citado, eu quero responder. Não, peço desculpas. Por favor, vai, mas, sinceramente, tem que ser muito ingênuo, muito cabaço, muito juvenil para não acreditar que quando fizeram o que fizeram em 2020, 2021, era simplesmente eu ganho a torcida, quando se tornar SAF eu compro. Então, isso é óbvio. Isso pra mim é óbvio. Então eu vou aqui, eu vou dizer que eu fui cabaço, eu fui ingênuo, porque Vocês foram. Eu fui cabaço. Vocês foram, todos vocês. Porque eu acreditei e vendi, inclusive, há 9 meses, numa entrevista que dei ao Charla Podcast, há 9 meses eu disse que dentro de campo a SAF do Atlético, para mim, há 9 meses, dentro de campo, tudo que ganhou em 21, né? Temporada de 22, como é que foi? Eu não lembro. Do Turco, né? Foi do Turco. Começou sendo super-campeão. Aí com 23, com o Filipão, né? Brigou lá na cabeça, principalmente do retorno e tal. Então em 24, quando eu dei a entrevista lá pro Charla Podcast, depois da campanha de 20, porque eu usei o recorte a entrada dos R's, não como SAF, mas já meio que funcionando como SAF. Sim. Né? Só não tinha assinado. Eu falei, dentro de campo, a SAF do Atlético para mim é uma referência. A campanha de 20, os títulos de 21, quase que a biscoito uma Libertadores. 22 passou liso, 23 brigou na ponta. Né? Falei isso. E falei que a do Cruzeiro, há 9 meses, está gravada no Charla Podcast, que a do Cruzeiro para mim
sob o ponto de vista de gestão, era melhor, porque, pô, o cara de arquibancada, multibilionário, pegou o clube você. Esse clube aqui, eu não vou deixar a promessa do Pedrinho, eu não vou deixar esse clube degringolar. Aí ele entrou, errou pra cacete, falou, fez gesto, é áudio não sei de quê e tal. Falamos aqui, Pedrinho, sai do circuito, Pedrinho, sai do circuito. Põe gente que sabe fazer, e aí ele foi, erra, aí foi. Bom, vamos gerenciar essa crise. Corrige aqui, tira um fulano daqui, põe outro. Tira o treinador, mantém o treinador, aí para dar satisfação, depois foi lá, tirou o treinador, aí trouxeram o outro, aí viram que o Alexandre Matos não conseguiria fazer o que ele queria, tirar o Alexandre Matos, e aí traz aqui, agora vem o Pinto, né? Aí chega o Pinto, aí o Pinto tá firme lá dentro, e inclusive dando as ordens, né? Pinto tá bem demais. E aí o Léo Jardim, muito bem, ajusta o time, e as coisas começam a acontecer. Então, processos. Errou pra cacete, mas foi consertando a rota. Então eu, no Atlético, espero que eles consertem a rota também, porque eu confesso que eu fui cabaço e ingênuo. Porque eu acreditei, assim como Totalmente juvenil também. que os caras chegariam e que o Atlético entraria, até acreditando na seriedade e na lisura das promessas que foram feitas, né? Eles prometeram, eu acreditei, eu acredito em gente séria. Não, mas peraí, agora você vai esperar, porque agora quem tá falando sou eu. Eu esperei você falar, agora você espera eu falar. Não, eu esperei você falar. Então é o seguinte, eu acredito em promessas de gente que eu imagino que seja séria. Até porque eles não tinham provado o contrário pra você antes. De 2022 pra cá, o que eles fizeram? Eu vou esperar que eles corrijam a rota, porque o Cruzeiro corrigiu rapidamente e a outra... mas o Cruzeiro ganhou o quê, meu irmão? Sem o que tem lá hoje. Já chegou numa final de Sul-Americana. Imagina daqui a pouco quando a coisa organizar, porque elenco tem, pagamento em dia, estrutura impecável. Entende? Mas eu não posso elogiar. Se você que está assistindo sabe que se eu elogio o Cruzeiro aqui, tá ganhando para falar bem. Aí eu não sei que foi, eu acho que foi o cara lá do Fala Galo, que eu não sei o nome dele, com um cabelo grisalho de barba. Silas. O Silas falou um negócio maravilhoso. Ele falou assim, olha, quando você acha que eu estou ganhando para falar, que eu estou recebendo para falar bem, eu posso acreditar, que para falar mal, eu posso acreditar que tem gente recebendo para falar bem. Né, Silas? Parabéns, Silas. Você pegou no ponto, você pegou no ponto G. Plim, bateu lá. Quando você acredita que eu estou recebendo para falar mal, eu posso acreditar que quem está falando bem está recebendo, né? Não é? Aquela assessoria gostosinha. Então eu só espero que corrijam a rota. E nós vamos falar, inclusive, de um assunto aí que está ganhando força e tal, que envolve o Márcio Kadar, que postou um negócio no Twitter lá. Vamos falar sobre esse assunto. Thiago tem umas informações aqui, porque ele apurou direto na fonte. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Porque agora, atenção, do Atlético é de fato, isso aqui que o Elton, não sei se foi o Elton, se foi o Thiago, colocar gente certa para cuidar de cada setor, processos, mas se não tiver dinheiro, não vai. Esquece, não vai. Pois é. Se não tiver dinheiro, não vai. Como, cara? Você, por exemplo, você comprou esse carro que você comprou agora, que é maravilhoso. Aliás, parabéns. Obrigado. Você merece. Você merece que você hoje é o cara mais bem pago da imprensa mineira, mas você merece. Ninguém pode te invejar. Presta atenção. Deixa eu terminar minha pergunta, depois você responde. Como é que você quer responder uma pergunta antes de eu fazer? Eu não estou respondendo, eu estou debatendo com parabéns. você. Então você foi lá e comprou esse carro maravilhoso que você comprou aí, importadão, maravilhoso, lindo. Parabéns para você. Se você, querido, não tiver dinheiro para pagar o IPVA, se você não fizer um seguro ou uma proteção e tal, para você, se o carro for gastando pneu, se não tiver dinheiro para comprar pneu, então você não vai conseguir. Você não passa a ligar, acessar no pneugreen.com.br para você comprar os pneus do seu carro. Não tem dinheiro. Então você não pode ter o carro. Não pode ter o carro. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando? Claro que estou entendendo. É assim então, que funciona. Tem que ter dinheiro. O Márcio Kadar vai botar dinheiro, quis botar, não quiser. Foi em 2023 isso, na verdade. Mas não era nem nascido. Então, o que aconteceu essa situação, HG? Porque ontem essa situação voltou à tona. Com todos os problemas que o Atlético tem demonstrado na SAF e tal, essa situação voltou à tona. E aí o Márcio Kadar elucidou no Twitter dele. Ele foi ao Twitter para elucidar a situação. E quando ele foi, ele explicou o que aconteceu. Ele fez uma proposta que giraria entre 200 e 250 milhões de reais. Eles investiriam no Atlético, não ele, Márcio Kadar, mas um fundo de investimentos do qual ele faz parte. E aí, além de colocar entre 200 e 250 milhões de reais na SAF do Atlético, eles teriam direito a participar da gestão da Arena MRV. Essa era a contrapartida que eles queriam.
Era só isso. Então foi essa a ideia do Márcio Kadar e das pessoas que trabalham com ele nesse fundo de investimentos do qual ele faz parte. Por que o Márcio Kadar, Só uma parte que eu acabei não completando. Depois que ele fez essa proposta, que foi feita numa reunião junto com o Bruno Musi e com a participação de um intermediário, o Atlético nunca o respondeu. Nem fez uma contraproposta, nem falou qualquer outra coisa, nunca o respondeu sobre qualquer situação envolvendo a oferta feita pelo fundo. O Galante, uma coisa que não entra na minha cabeça, por que tanto tempo depois para isso vir à tona? É o que eu me pergunto também. Não, já tinha vindo, velho. Isso já tinha vindo à tona em 2023. Em 2023, quando ele fez a proposta, ele mesmo, Márcio Kadar, publicou no Twitter dele. É só dar um Google que vocês vão ver. Na época ele já tinha publicado. Só que isso voltou à tona ontem. Mas não repercutiu com tanta força então na época, não. Da mesma Eu forma. não lembro disso. Porque a necessidade da época financeira do Atlético não era de hoje. Não era tão grave, né? Ontem voltou à tona o caso e aí ele falou, gente, tem muita gente me perguntando, e de fato tinha, só você entrar lá no Twitter que tem. E aí ele explicou. Gente, que eu fiz isso em 2023, tem uma testemunha que, então vou contar quem estava com ele, era o Ricardo Kertzmann, jornalista, participou da reunião. Então tava o Ricardo Kertzmann, o Márcio Kadar e um terceiro nome que era o Bruno Musi. Então os três participaram da reunião. É isso. A reunião foi de 2023. O que eu tento, a gente tem que voltar até 2023 para entender, né? O que o Valu falou muito bem. Naquele momento, a gente ainda não tinha uma noção, como é hoje clara e exposta pela diretoria do Atlético, dessa necessidade que o Atlético tem, né, de um aporte ou de um novo parceiro. De repente, naquele momento, a própria diretoria do Atlético, não estou aqui para defender, não, gente. Eu estou apenas tentando fazer uma leitura para tentar entender o contexto da situação. Tentando ligar as peças, né? Porque, de repente, naquele momento, a diretoria que estava ali, né, numa situação de SAF, pensou que ia dar conta de tudo. Que o planejamento ia correr para um lado, que não precisaria colocar alguém para compartilhar, né, o controle de uma situação, como é no caso aí a Arena MRV, né? E aí, de repente, eles optaram por não ter essa pessoa entrando. Agora, o que a gente vê é que hoje faz falta. Sim. Hoje estão procurando. E hoje, pelo jeito, né, e a gente sabe disso, né? Tá muito difícil de encontrar alguém que aceite entrar no Atlético com essa situação de ter alguém sem ter o controle de assinar, de participar de decisões. Isso é a diluição dos 25% da associação. Enfim. Não faz sentido você botar lá 700 milhões, sendo que 25% são da associação e isso não vai ser diluído. Você acha que pode Você acontecer? põe Eu hoje, acho né, que Thiago? isso é- Se você põe hoje... Hã? Mas ele pode. Não pode, hoje pelo não pode. estatuto, não. Então, pelo hoje não estatuto. pode. Mas estatutos também podem ser alterados, né? Isso, poderia ser Tem alterado. que entrar novamente Mas em consenso, isso, tem com que fazer, conselho, tem que fazer exatamente. de novo, tem que zerar Então, tudo e fazer um qual novo. que E é o aí o que seria a sentido hoje? ideia? De diluir isso em 15%, deixando 10% para o Atlético, Associação. né, para a associação, e os outros 15 serem negociados. Porque hoje não faz sentido. Hoje não faz sentido. Chegar, botar dinheiro e você não pode diluir os 25% do clube. Se você tem dinheiro, capital, você não investe. Porque daqui a pouco você colocou lá 1 milhão, seu 1 milhão está valendo 750 mil. Então não faz sentido. Na hora que você for vender, vale 750 mil. Não faz sentido. É uma desvalorização do seu capital. Então, hoje não faz o menor sentido colocar dinheiro no Atlético da forma que eles querem. Por isso precisa mudar o estatuto. E sinceramente, eu acredito que o período que eles colocam hoje, em 90 dias, 120 dias vai estar tudo certo. A gente imagina que pode estar tudo certo. É o período que eles precisam para alterar o estatuto, buscar a captação de recursos e conseguir colocar o aporte dentro do clube. Ou seja, cara, se lá em 2023 eles não aceitaram pelo que o Breno imagina que fosse, convenhamos, é puro ego. Nós estamos falando Mas de você ego. acha que hoje eles não aceitariam? Mas hoje Depende quem vai da investir circunstância. hoje? É essa que é a questão que eu Depende, fico tá bom, pensando. beleza. Depende. Eu compraria o seu carro em 2023. Hoje eu não vou comprar. Porque ele está 2 anos desvalorizado. Ele está 2 anos usado. Ele foi mal cuidado. Entendeu? Porque nesses 2 anos, sabe o que você fez? Vamos supor que você bateu o carro, você não consertou. Então, mas peraí. Você não dava Mas manutenção. a minha necessidade também mudou de lá peraí. pra cá.
Peraí, não faz também, sentido, né? mas Peraí, não, então, mas não faz sentido agora peraí, comprar. Mas a marca do clube Peraí, de 21 pra cá também foi valorizada, A né? marca foi valorizada, Por causa Thiago. dos títulos, Thiago, vem cá, etc. vem cá, vamos Vocês lá. estão vendo as notícias? Hoje, peraí, Vocês estão- peraí, gente, peraí, olha aí as peraí, notícias, peraí, né? peraí, Thiago. Hoje a SAF de São hoje não coisas vale o que diferentes. valia lá atrás. Peraí. Não vale menos, Peraí, vale Everton, mais. Hoje ela vale Everton, Não, eu sei. Claro que você tem que computar a dívida. Só que eu estou dizendo que o preço que eles pagaram lá atrás, hoje, se ela não tivesse as dívidas, valeria muito mais. Ou seja, logo... Mas se ela tem, Thiago, não eu vale estou entendendo mais. o que você está falando, Thiago. Parece uma conta meio burra, o que eu estou dizendo, mas não é. Mas não é. Gente, eu entendo o que vocês estão falando. Vocês estão querendo dizer que tudo que o Atlético fez e conseguiu nos últimos anos... Estádio, dentro dos campos, cara, isso. legal pra cacete. O Atlético Thiago. tem um estádio que ele não consegue pagar. O Atlético tem uma dívida que ele não consegue pagar. O Atlético tem tudo impagável. Porque hoje eu entendo que o Atlético é melhor comprar o Atlético do que mais 2 anos atrás. valorizado. Mas é mais Não, ninguém está Mas dizendo que é melhor comprar o agora, Atlético- não. Gente, o Atlético é insustentável. Thiago, é impossível ok, Thiago, hoje Thiago. você entrar no Atlético e falar assim, isso aqui é autossustentável. Thiago. O Atlético não é autossustentável. Não é mais valorizado do que 2 anos atrás. Thiago, Aí vamos, gente? vamos lá, então vamos tentar falar sobre isso. O Atlético hoje, você pegando o ranking da Conmebol, hoje o Atlético está numa posição muito melhor do que aqueles... Calma, Thiago. Eu tô calado. Muito melhor da que ele estava no passado. O Atlético hoje, de 5 anos para cá, hoje ele tem um estádio. O estádio é dele. Como vai ser pago, o que vai ser pago, o que vai ser feito, não importa. Hoje o estádio é do Atlético. O Atlético tem esse estádio. Então você pegando campo e bola, o Atlético é um time que há menos de um ano, há 6, 7 meses, o Atlético estava na final da Libertadores, a competição mais importante do continente. O Atlético esteve por um jogo e uma vitória de estar no Mundial, onde ele poderia sim estar representando o futebol brasileiro. Então a marca Atlético, ela é valorizada. Eu não posso chegar aqui e dizer que a marca não é, que ela esfarelou. Ela não esfarelou. Hoje o Atlético tem uma dívida bilionária, um caos financeiro, sim. Mas a marca Atlético, a instituição Atlético, ela tem que ser valorizada. No discurso ela é maravilhosa. Só que hoje, tudo que você está me citando aqui agora é intangível. O Atlético tem o quê? No ranking da Conmebol melhorou. Isso dá o quê pro Atlético de dinheiro? Nada. O Atlético ganhou não sei o quê, chegou na final da Libertadores. Isso dá o quê pro Atlético de dinheiro? Deu e já foi tudo esvaziado. Então, o grande problema é que o Atlético hoje não é sustentável. Não adianta você ter um clube que conseguiu uma história maravilhosa e beleza, a história é Mas o maravilhosa. Atlético sabe disso, A história Thiago. é maravilhosa. O Atlético sabe que ele não é sustentável, tanto Não, que... não sabe. Não. Se soubesse, não tava deixa eu te devendo. falar. Se soubesse, não tinha contratado peraí. o Davidson O sem Rafael poder Menin pagar. veio a público e Se falou, eu soubesse- preciso de um aporte, que eu preciso que as coisas funcionem. peraí, eu preciso diminuir a folha, eu preciso de... Se o Atlético soubesse que ele não é autossustentável, desde o início, a gente não não sabia sabe desde dizer. o início, eles Então, esperavam se que a coisa ele fosse não tinha diferente. contratado o Davidson sem poder pagar, ele não tinha contratado o Júnior Santos sem poder pagar, o Thomas Coelho, tem mais. Eu não tô lembrando, o Fausto Vera. O Atlético hoje é insustentável. É impossível administrar o Atlético com dinheiro do próprio Atlético. Mas eu não acho que isso tem faz o como. valuation do Atlético cair, não. É claro que faz, mas não sou eu que escolho o seguinte, isso, gente. tem um amigo Nós nosso- estamos falando de dívida que o Galo não consegue pagar. eu fui numa reunião falando um dia de- O Atlético eu tô não é falando do sustentável. mercado. O valuation é isso. Eu fui numa reunião um dia desses, aí o cara disse que tinha uma... Se você desconsidera a dívida, esquece. Aí o cara que estava na reunião com a gente tinha uma grande empresa que queriam vender para ele. A empresa devia 60 milhões. Ele pagou R$1, comprou a empresa, hoje ela fatura 180 milhões. Hoje ela... Quanto que ele pagou? Ele pagou R$1. E a empresa Porque devia quanto? a dívida era de 60 milhões. Ele pegou, então hoje o negócio fatura em média aí... Por que o valuation dessa empresa fez ela valer R$1? 180 pila Por que o por valuation ano, dessa etc empresa e foi tal. de R$1? Porque ela era óbvio, insustentável. por causa da O dívida. futebol não é óbvio. tratado assim, Thiago. Valuation é isso, acabou. Apesar de ter de estar instituída a lei da SAF, os clubes se tornaram empresas. Mas o mundo do futebol é diferente. Mas o valuation é isso. Tudo bem, não Thiago. sou eu que escolho o que é eu o não estou valuation. discutindo a questão do valuation. Não, Thiago, é porque o Elton quis futebol dizer o seguinte, ele tem quando uma lá em- questão... Peraí, de tudo que cacete, ele falou, deixa eu gente. falar. O que eu estou dizendo é o seguinte, quando fizeram o tal do valuation lá em 2021, né, que foi feito, né? Começou em 21. Né? Da tal da due diligência, pagaram lá, fizeram, aí fizeram o valuation do clube e tal, ali ele valia X. O Elton está dizendo que hoje, mesmo com a dívida, hoje ele vale Y. Pô, só que ele vale Y, mas a dívida dele é alta pra cacete. Então quem quiser comprar, eles vão pedir, nós queremos 2 bi e 500 no clube.
Aí chega um Você acha que maluco que paga dá... isso? Não, claro que não. Aí chega um maluco que dá 2 bi e que, se eles decidirem vender, eles vão sair com... Não sei quanto eles botaram. Sei. Não, eles não sei conseguem quanto sair eles com botaram. nada. Então, é o que eu estou te dizendo. Mas o Elton está dizendo que a marca, o valuation de lá e o valuation de hoje, daria muito maior, daria muito mais alto. HG, Só que se a gente só tá falando que de valor de só que mercado, tem a não. dívida. Eu sei, Se a Thiago, gente está falando de valor se a gente tá falando de valuation, se essa é a palavra que a gente está usando, o termo técnico, não vale mais. Claro que vale. Claro que não. vale, Thiago. Eu vou chegar hoje no Atlético e vou pagar quanto para comprar o Atlético? Quanto que o Atlético custou para os R's lá atrás? 700, 800 milhões. Então, Hoje o Atlético hoje ele vale vende mais do muito que mais. isso. Naquela época, de acordo com eles, o Atlético valia 2. Então Isso o Atlético eles vale falaram. mais. Eles saíram, eles entregaram o documento e eles falaram, o Atlético vale 2. E as- Na época eles falavam isso e pagaram 800. Ô, Thiago, deixa eu só entender Deixa eu uma... só dar, Esquece, deixa eu vai lá, dar uma faturada. Ninguém paga O mais de André- 400 milhões no Atlético O André hoje. falou que a nossa valuation está caindo, aqui porque vocês não estão deixando fazer os merchans. Então é o seguinte, interrompi o meu jovem Ronaldo Não, Giovanelli. é porque o... Como é que é? Ronaldo Giovanelli. Eu já peguei muito mesmo, agora não, agora eu tô Parece mesmo, parei de Giovanelli. jogar. Ó, porque você falou sobre essa questão do valuation, mas a gente não pode esquecer o seguinte, Thiago. Você falou aí do valor da dívida do Atlético, mas se você pensar quanto vale a Cidade do Galo, quanto vale o estádio do Atlético, quanto vale o elenco do Atlético, isso tem um peso. Claro que você não vai pegar esse valor, nós começamos isso com o grafiteiro, o Carlos outro dia aqui, né? O economista. Mas isso tem um peso, né, cara? O Atlético aumentou a Isso tem um dívida em peso. quase 1 bilhão para construir o estádio. O Atlético hoje... Mas nem hoje, consegue quanto ser vale o 100%. estádio do Atlético hoje? Vale o valor que ele tem de dívida Não, pra ele construir. não vale só 1 milhão. Vale o 1 quê? bilhão, não vale. Com certeza não. Vale Vale o quê? mais. Eu até tenho aqui, posso até olhar aqui qual Olha, o valor por favor. de tudo que o Atlético colocou, até naquela No apresentação patrimônio balanço, qual que é o valor que ele colocou o estádio? Da última, vamos olhar aqui. Porque, Eu, sinceramente, sinceramente, não lembro. você vai pegar hoje o estádio. Aqui, ó. Fala. Peraí, Achou aí? só um segundo. Não, vou esperar, o pessoal de casa vai É, esperar. o pessoal de casa eu tô lendo esperava. uma informação. Ah, chegou aí agora? É bomba? Não, é falando sobre esse assunto. Posso ver? Tá assim, ó. O Atlético aumentou o seu patrimônio. Vou ler sem ler antes de todo mundo. Então tá. O cara que mandou aqui. O Atlético. E se tiver bobagem, dane-se vocês. Ó, Vocês estão dane-se pedindo o pra eu mundo. colocar. O Atlético aumentou seu patrimônio com a Arena MRV, mas é muito perigoso afirmar mesmo que o valuation aumentou, porque perdeu o shopping, que era um ativo importante, e os CRIs da Arena MRV custearam os 50% da sua construção. Em teoria, até tudo ser devidamente pago, numa taxa altíssima de mercado, diga-se, não é 100% do CNPJ da Arena, e sim dos que investiram. É isso que eu recebi aqui agora de uma pessoa que está nos assistindo. Bom, então tá aí. Mas também não há certeza, né? Ele entende que ele acha que não subiu tanto, porque tem essa que precisa apurar, fazer os levantamentos de todo o processo que foi feito, é isso? Porque perdeu o shopping, que era um ativo importante. Os CRIs da Arena custearam em 50%, uns 50% da sua construção. Em teoria, até tudo ser devidamente pago, numa taxa altíssima de mercado, diga-se, não é 100% do CNPJ da Arena e sim dos que investiram. Então, ele é categórico ao afirmar. Tem mais problema aí, Thiago, esse negócio do Paulinho aí, que pé que tá? Cara, existe a possibilidade do staff do Paulinho e do próprio Paulinho acionarem o Atlético na justiça para tentar receber o valor que eles entendem que tem que receber do clube. O que eles cobram do Atlético? O valor da transferência para o Palmeiras. O Paulinho tinha um percentual e, à época, divulgado de 30%, né? O Paulinho teria 30% dos direitos econômicos dele mesmo e, por isso, teria direito a esse percentual da transferência. Além de luvas, de quando ele chegou ao Atlético, em janeiro de 2023, e também a comissão dos empresários do jogador. Então existe essa possibilidade de que o Atlético seja acionado na justiça. Ainda não houve um processo movido por parte do staff do Paulinho, mas é algo que é estudado nos bastidores pelas pessoas que hoje gerem a carreira do atacante. Bom, então... Esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Deixa eu É confidenciar, importante- pois não, Valu? Isso que, caso o Paulinho vá atrás e o staff do Paulinho também, só para entender, Thiago, e também para o nosso telespectador, isso está documentado na transferência do Paulinho ou é um acordo
entre cavalheiros. Não, palavrado. qual que é o negócio? Que a pergunta? Esses valores que o Atlético percentual. deveria... Isso, Não, isso está documentado. Porque hoje- É porque muda tudo, né? Não, porque hoje, Pra mim, pelo menos. hoje é de uma forma que é assim que funciona, tá, Valor? Você... Ele pode me explicar assim, bem didaticamente, Relaxa, né? velho. Só dois componentes do futebol, dois players, dois integrantes do futebol, podem ter direitos econômicos. Empresário não pode ter mais. Então é clube e o próprio jogador ter direito econômico dele mesmo. Ou seja, se eu tenho lá 100, contratei o Valu joga no meu clube o Thiago FC. O Thiago FC tem 70% dos direitos econômicos do Valu. O Valu tem 30%. Quando você chega e assina o contrato comigo, isso fica já registrado. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Thiago FC e os outros 30% pertencem ao próprio atleta, que no caso é o Valu. Então, é isso. Aí, quando o jogador é vendido, quem recebe? O clube que tem os direitos federativos. E os direitos federativos, ele não tem como ele dividi-los. Fica apenas com o clube que detém, de fato, o atleta. Então, por exemplo, quando eu te contratei e você foi emprestado ao HGFC, embora você seja emprestado ao HGFC, eu tenho os seus direitos federativos. Então, você pertence a mim. Se acontece algum tipo de venda e o HG, por exemplo, ganha um percentual de vitrine para que você seja negociado, eu recebo tudo e repasso. Entende? Já é quase automático isso. Isso é como funciona. Eu tenho que repassar para você 30%, suponhamos que o HG tenha 5% de taxa de vitrine. Eu repasso para ele 5% e eu fico com os outros 65%. Só que o ponto é, velho, o Atlético não repassou. Então isso é normal. Vou te dar um exemplo. O Cruzeiro fez 3 vendas de jogadores em 2015, no início de 2015. Lucas Silva, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro. Em todas elas, tem uma delas que eu lembro até hoje o percentual. O Everton Ribeiro era 60-40, o Ricardo Goulart era 50-50, o Lucas Silva não lembro qual era o percentual. Porque era muito fatiado. Era muito fatiado. Então, o que fizeram à época? O Cruzeiro recebia e repassava aos caras. Os caras não receberam no início. O Gilvan não repassou para os caras no início. Porque os caras ganhavam muito, né? De acordo com ele. O Gilvan era ótimo. E depois foram repassando para os caras, porque, obviamente, tinha que fazer algum tipo de acordo. É que nós estamos falando de uma situação envolvendo o Paulinho e o agente dele, mas tem outros agentes na fila também. Para receber do Atlético? Para receber do Atlético. São vários agentes. Agora tem um detalhe. Eu fiz contato com uma pessoa do Atlético para saber de 2 situações. E me respondeu agora aqui. Eu tinha perguntado ontem sobre o Juan Portillo e voltei a perguntar hoje sobre o Rafael Tolói, que foi uma informação que parece do Jorge Nicola. Né? Isso. E aí essa pessoa me respondeu que não tem nada, que o Carlos Portillo de fato não deve vir mesmo e que o Rafael Tolói não tem nada. E essa pessoa acabou de me mandar uma mensagem e disse aqui assim, e reafirmo o que disse a você ontem. Mais importante do que contratar é colocar toda a situação em dia. Certíssimo. E essa pessoa que me respondeu aqui eu não vai sentir frio. Certíssimo. Coberta de razão. Certíssimo. Não dá para ir ao mercado, contratar jogador, colocar jogador aqui, estando devendo quem está aqui, colocando o Atlético a 4 pontos do líder. Porque o Atlético, gente, eu até perguntei para os caras hoje na rádio, se daqui a pouco a gente não tinha que ter cuidado até para dividir as responsabilidades, porque quando a coisa está funcionando, né, a torcida dá uma segurada, sabe? O Atlético está a 4 pontos do líder, com todos esses problemas. Logo, eu não posso apontar para jogador e falar que tem alguém que não está entregando, né? Desorganizar, perder um jogo bobo aqui, um empate trouxa ali, tá, acontece com todo mundo. Mas o Cruzeiro está a 4 pontos do líder. Desculpa, o Atlético está a 4 pontos do líder. Então a campanha é decente. Daqui a pouco, cara, desculpa, o torcedor acha ruim de falar isso, mas daqui a pouco, se cai para o Flamengo na Copa do Brasil, tá caindo para uma seleção, né? Na Sul-Americana é que precisa estocar para cima do Bucaramanga e avançar. Só que aí chegou uma informação que o André até mandou para nós no grupo aqui, que é de uma oferta do João Marcelo. Pelo João Marcelo, pelo Shabab Al-Ali, $2 milhões. Ô Shabab, vá caçar um texto para você rezar, cara. $2 milhões. Mas vale dizer que já é
uma valorização, né? Porque Não, o Atlético é pagou uma 3 valorização, milhões de reais. mas o Atlético tá certo em não aceitar. Claro, Os caras claro. chegam aqui com... tá precisando de Mas dinheiro, o Atlético- tá? mas Por o Atlético exemplo, tá eu tô certo precisando em não de dinheiro. usar esse Se jogador? você chegar e oferecer um preço abaixo do meu carro ali, valor, eu não vou te vender. Eu não vou te vender. Como o Tadieres não abriu mão do Coutinho. É isso aí. Ou o Tadieres está bem financeiramente. Tá não, tá lambendo uma embira desgraçada lá. Entendeu? Então o abriu Atlético tá certo. Ficar entregando barato, que nem entregaram o Savinho, a história do Savinho ensinou. Não tô comparando o Savinho com o João Marcelo, pelo amor de Deus, tá? Porque dá os cortezinhos aí que a turma é maldosa. Tô dizendo o seguinte, se a do Savinho não tiver ensinado, o cara chega aqui, toma 2 milhões de dólares aí, você vai, ai meu Deus. Um suco e um sanduíche de O presunto. Atlético está no direito dele, mas o Atlético não trata o João Marcelo ainda conforme pensa o quanto que ele vale. Exatamente, mas se o, Na mas questão se do o garoto Mas não já tem chama que vender. atenção sem jogar, imagina se daqui a pouco se jogar. Ah, pois é, eu acho que é legal você trazer essa, É um elo essa perdido palavra aí. das pessoas do Atlético, porque ontem a gente estava debatendo sobre isso. Você vende uma imagem de que você está passando por uma situação financeira difícil, está devendo jogadores, de repente começa a pipocar nome aí de jogadores de seleção colombiana, que você vai ter que investir, o torcedor fica sem saber no que ele pode acreditar. Então, de novo, está aí o Atlético se posicionando e dizendo, vai priorizar pagar as dívidas, então o torcedor não espere uma contratação, né, tão destacada assim, que você vai ter que demandar o dinheiro. Esse é um ponto. O do João Marcelo, o Valu está falando tudo aí. O Atlético pagou 3 milhões. Eles estão oferecendo 2 milhões e meio de dólares por 50%. O Atlético ficaria ainda com 20%. Tudo bem, é uma valorização, mas pelo que o Atlético viu no jogador e trouxe, e ele tem potencial, o Atlético espera ganhar mais. Mas para isso tem que colocar para jogar. São 8 jogos, O Atlético são já pagou o 90 João Marcelo? minutos, né? Não. Aí é outra questão, né, Thiago? Mas você sempre quer cutucar esse lado, eu entendo. A sua cabecinha aparecendo ali. Cutucar esse lado, é o que tá acontecendo. Não sou Mas eu acho o Gabriel. seguinte, eu acho é porque Mas ele não tá errado, não. Não, Só o que tá errado? Ué, ele não tá errado de questionar. Não, tudo bem, mas aí nós vamos conversar sobre o outro lado. Vamos voltar na parte financeira. Eu estou falando na parte do jogador que já está aqui, que foi feito investimento. Tem que colocar ele para jogar. E aí entra a minha preocupação. Beleza, o Atlético integrou o Isaac. É mais um para poder competir justamente com o João Marcelo que está aí. Então eu acho que tem que criar ali uma expectativa em cima até do João Marcelo, conversa, deve estar havendo conversa com ele, a gente não sabe, né? Mas para colocar ele para ser mais bem utilizado, até para poder valer essa valorização. E deixa eu só falar do valor que eu passei para o Thiago aqui, só para não ficar vago, o valor do elenco do Atlético, a Arena MRV, segundo a avaliação do portal de transparência do Atlético, da SAF, ela vale hoje 1,3 bi. O elenco do Atlético vale 838 milhões. E a Cidade do Galo, 200 milhões. Então, o ativo que o Atlético tem hoje é de 2,3 bi, que é maior do que a dívida do Atlético, né? Quanto que é a Cidade do Galo? 200 milhões. Eu vou pegar meus 200, vou comprar em cheque lá de lhama. Olha aqui, calma que você vai falar. Quem pediu a palavra aqui que eu interrompi? Elton Novaes. Não, eu estava falando a respeito da importância que tem o Atlético ter essa conduta. Que o Atlético hoje, ele deve férias. Essa férias que teve agora. Cara, isso é um absurdo. Absurdo. Não podemos levar isso numa boa. Tratar isso como, não, isso é bom um salário atrasado. Não é. É o direito do trabalhador de ter as suas férias, as férias no meio da temporada. O Atlético voltou um pouco mais tarde, referente ao Cruzeiro. Lembrando, o Cruzeiro voltou um pouco antes das suas férias em janeiro, o Atlético voltou depois. Aí teve todo aquele imbróglio que já falamos da viagem para os Estados Unidos. Enfim, o jogador ele fez alguns sacrifícios na questão das suas férias, da forma que ia ser tirada, da quebra, que normalmente isso não acontece no Campeonato Brasileiro, teve que dar aquela picada nas férias deles. Então, que isso deveria ser pago de forma imediata. O jogador tem total direito disso. Eu estou passando pano tá devendo um salário, você tá passando pano para ele. Não, de maneira nenhuma, o Atlético tem que quitar todas as suas pendências. E que isso aconteça de forma rápida. O Atlético tem um jogo importantíssimo contra o Bahia. O Atlético vem de uma sequência de 8 jogos sem perder dentro do Campeonato Brasileiro. É a maior sequência dentro da competição. Então, esses jogadores estão fazendo a parte dele. Atlético, faça a sua. Faça a sua, que eles entrem em campo no jogo contra o Bahia com tudo quitado. Quando a gente fala dos próximos 120 dias do Atlético, dos próximos 90... O que eu recebi de informação é que o Atlético pode dever salário nos próximos 90 dias. Então isso é um escárnio.
Isso é absurdo, isso não pode acontecer. Então o Atlético, a gente fala é pro Atlético e a informação é pro torcedor atleticano, para que não fique exigindo dessa direção grandes contratações. É melhor elas não acontecerem. É melhor o Atlético quitar suas dívidas imediatas. E o que é imediato? Pagar férias, pagar salário, pagar premiação, que isso seja resolvido. O Corinthians é um bom exemplo do que não fazer, né, Elton? Tá lá, vários jogadores com as dívidas, mas o do Memphis Depay tá caindo, né? Deram um jeito de... Senão você cria uma narrativa muito ruim pro elenco. Sim. E aí, cara, o Cuca já tem responsabilidades demais. Né? Demais. E se Não você precisa de mais perguntar, essa. se você perguntar hoje pro Cuca, pro Paulo Bragas, para quem tá ligado pro Vitor. diretamente ao futebol, pro próprio Vitor, você perguntar assim, traga os reforços que você está precisando ou pego e acerto. Todo mundo vai dizer, acerta aqui. Porque é o seguinte, o ambiente com tudo pago, vocês podem ter certeza disso, eu não sei quanto o Atlético precisa para colocar em dia, eu gostaria de saber. Pergunta aquela fonte sua aí para nós. Quanto o Atlético precisa hoje, pergunta a sua aí, Thiago, eu sei e o Galante, quanto o Atlético precisa hoje para deixar a casa em ordem? Estou falando de folha de pagamento. E outra coisa, são jogadores e tal, ou tá geral? Não sei, CLT, a turma, os funcionários e tal, eu gostaria de saber. Se alguém da assessoria, eu sei da dificuldade para conseguir as coisas e tal, mas se tiver alguém da assessoria que puder mandar pra gente aqui, né? Só jogadores, ou tá geral e tal, e quanto o Atlético precisaria para resolver, tem que fazer agora, cara. Esse aporte para resolver. Estou falando aporte, para pegar a dívida toda e pagar, não. Não, cara. é para resolver. Cara, Esse aporte para mim, HG, cara, ele tem que acontecer. tem a dívida- Desculpa, tem os a- donos do clube, eles precisam HG, botar dinheiro para regularizar HG, isso. tem a dívida de curto prazo, que é essa dívida de quase 1 milhão que o Atlético tem que pagar até o final de 2026. Um bi. 1 bilhão? Um bi, né? Não, tô perguntando. É não 900 sei. milhões, 900 milhões, quase um bi. Não foi isso que eu falei? Eu falei um bi, não Não, falei, não, gente? eu só tô tentando perguntar não, se então, é eu porque às vezes entendi eu errado. falei um milhão, não. É um bi. Quase um bi. 900 milhões de reais, que é a dívida imediata, a curto prazo que o Atlético tem que pagar. A dívida dos salários, da premiação e das férias, ela é imediata. Ela tem que ser paga, gente. Cara, são gestores bilionários. Gente... Tinha que acontecer uma situação, parece, ó, 10 de julho. Foi tudo acertado. Pois é, mas o Atlético está Daqui até os projetando próximos- até antes do jogo contra o Bahia colocar isso em dia. Então e eu acontece, acho que então, isso é o porque o jogo é dia adequado. 13, né? Até porque, queira ou não queira, hoje a gente fala, isso não está indo para dentro do campo. A gente pode falar isso porque... Mas tem um limite, né? Mas O tem um Cuca limite. não vai E aí conseguir tem abraçar um outro o mundo com detalhe, as o mãos, valor. O de fora entrar para dentro, né? Porque aí se o time começa a ter resultados negativos, qual que é a primeira justificativa que a torcida vai falar? O salário dos caras está indo. Aí daqui a pouco vão começar, tem gente que vai dizer que, bom, perdeu pro time tal porque tá dando migué. Tá dando migué porque não tá recebendo. Eles fingem que jogam, o clube finge que paga. Isso aí inevitavelmente vai acontecer, mas deixa eu falar que estou de volta.